Quem me prestou socorro foi um vizinho. Me botou no carro dele e me levou para o socorrão. Ele só disse para mim assim, tu vai me pagar. Já que eu não ia ser dele, eu não ia ser mais de mais ninguém. Começou a minha batalha com ele. Quando eu me espantei, já foi um cheiro forte de amoníaco, ele derramando na minha boca. E tentou tampar minha boca. Aí foi na hora que começou as perfurações. E eu comecei a pedir, pelo amor de Deus, para ele não me matar. E ele continuou me furando. E eu comecei a lutar com ele. E eu gritei. Aí a vizinha gritou o nome dele, porque ele pegou a moto e saiu voado na moto. Ano passado nós fechamos o ano com 364 casos. Esse ano, até julho, nós tínhamos 225. A primeira agressão dele foi dizer para ela que ele era o dono dela e por isso ele ia marcar a inicial do nome dele no ombro dela. Então ele fez isso com faca. E por último, ele quase decepa a mão dela, porque ela não quis ter relação com ele. As mulheres chegam aqui com toda a dor possível, né? As UPAs, Socorro 1, Socorro 2, sempre atenderam esses casos. Só que você não conseguia mensurar quantas mulheres eram atendidas, quantas crianças, e assim, e a coisa caía muito no comum. Porque se tinha a concepção de que problema de violência contra a mulher era problema de polícia. E aí se identificou que a delegacia por si só não conseguia reverter o fenômeno da violência. Era preciso que outras possibilidades pudessem ser oportunizadas à mulher para que se de fato conseguisse resgatá-la. O SAEM, ele foi pensado, né, justamente para fazer o atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Adolescentes, mulheres de idade reprodutiva e idosas. Pensar em algo que desse suporte a essas vítimas, né, articulando, né, com as demais instituições, saúde, segurança, justiça, defensoria, assistência social, nós precisávamos estar mais ligados para poder dar essa resposta às vítimas. Ela vindo ou por conta própria ou no SAMU, ela passa pela classificação de risco e aí depois que ela passa pela classificação pelo médico é que nós entramos, né? Porque ela já está dentro do hospital, já foi feita a ficha, já foi feito o atendimento, foi comprovado que foi violência. Aí nós entramos com contato com essa vítima, com essa família. O atendimento de uma vítima de violência não é um atendimento comum. Você tem que entender realmente o que ela está dizendo. Às vezes ela gesticula, às vezes ela olha e você tem que entender o que ela está te falando. Nós temos contribuído com muitas mulheres a quebrar o ciclo da violência. Não é fácil, porque ela vem para a saúde para cuidar do físico, uma bala, retirar uma bala, o braço está fraturado, ou uma perna, né, tíbia, fêmur, e nós temos que trabalhar o subjetivo dela, assim, o que aconteceu com você, você pode sair disso, você quer sair disso. Então, assim, nós temos um diálogo diferenciado do médico, diferenciado da enfermeira, porque eles trabalham o físico, e nós vamos um pouco além disso, né, com os direitos dela, né, com a possibilidade dela romper, com a possibilidade dela ser feliz. E isso é uma conversa que você não tem no público, né, no hospital público. Há também a complexidade de que ela tem esse envolvimento emocional, afetivo, familiar com aquele homem, utiliza do conhecimento daquela intimidade para abusar, manter relação abusiva com ela e manipulá-la. Há a questão dos filhos também, que também tem um peso muito significativo também no desenrolar daquela relação. Quando eu acordei, eu achava que eu ainda estava na noite do pânico. Só que eu observei que eu estava no hospital, aí depois de que eu acordei, eu passei 13 dias na UTI. Aí foi que eu olhei meu cunhado na minha frente. Aí ele disse que tinha passado. Aí foi que eu olhei para baixo e vi minha barriga aberta. Aí eu percebi que eu tinha sobrevivido. Para ela não ter que repetir o que ela já disse para o médico, o que ela já disse para mim. E aqui ela está numa sala fechada, né, mais à vontade, ela diz o que ela quer. E eu digo assim, você autoriza eu gravar essa tua fala para mandar para a delegada? Quando ela chega lá para formalizar o boletim de ocorrência, a delegada já sabe da história dela.
Porque tem detalhes que ela pode dizer aqui que ela não diz para a delegada, né? Do que a gente municie o delegado responsável por aquela investigação com esse relatório situacional que é enviado pelo Socorrão 2 através desse núcleo que é o SAEM, onde constam fotos, vídeos às vezes, gravações autorizadas pela mulher, de áudio também, o relatório de atendimento médico. E nós temos uma relação muito próxima com as delegadas, né? Com a coordenadora das delegadas da mulher do Estado do Maranhão e com as delegadas dos municípios, que a gente tem vários casos. E tem sido muito enriquecedor a segurança e a saúde trabalharem juntas no caso de defesa do direito do adolescente, da mulher. Tanto faz a delegacia criança e adolescente, a delegacia da mulher, como a delegacia do idoso. A gente tem apoio dos dois lados, tanto na parte da segurança como na parte da assistência. Eles sempre estiveram presentes, tanto a parte do SAEM com a Silvia Leite, né, com as meninas dela, as outras assistentes, sempre tiveram em contato comigo. Sempre eu recebia visita 2 vezes por dia por elas. Eu ia levantar, que era para me ter fé, ela sempre me dando o maior apoio do mundo. Então hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira como suporte, porque lá tem todas as instituições que essa mulher vai precisar de apoio. Além da delegacia estar aqui, também está o Ministério Público, a Defensoria Pública Especializada, a Vara Especializada, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, a Patrulha Maria da Penha, uma central de transportes, um alojamento de passagem, uma central do Cine, além da gerência que é realizada pela Secretaria de Estado da Mulher. E a casa disponibilizou para a mulher um serviço que era inédito até então, que foi o plantão especializado 24 horas, plantão de gênero. Então, foi o primeiro plantão de gênero instalado aqui no nosso estado, que atenderia a mulher em situação de violência, noite, final de semana e feriados, que são ocasiões em que a mulher sofre mais violência, segundo as estatísticas do nosso estado. Porque cada plantão é uma história, né? Cada mulher é uma história, cada mulher é um universo, cada mulher é um conjunto de subjetividades. E você tem um retorno. Às vezes elas voltam aqui 2 meses, 3 meses depois, cabelo pintado. Aí às vezes eu nem reconheço, porque a autoestima dela foi, sabe, melhorada e ela conseguiu romper. Isso é um trabalho que ele não é isolado, é um trabalho que tem que ser no coletivo. Então, assim, o trabalho com o médico, o trabalho com a enfermeira, com a psicóloga, porque você trabalha com o subjetivo dessa pessoa, você trabalha com a história de vida dessa pessoa, a pessoa quer mudar de vida. Já teve casos aqui que nós conseguimos até mudar a pessoa de local de trabalho para a segurança dela. E a mulher que sofre violência doméstica e familiar, ela volta para casa e continua com medo, e sai de casa e continua com medo, porque ele sabe tudo da vida dela. Então ela vive em situação de risco o tempo todo. Porque eu não sou a primeira que ele tentou matar. Ele tem outra, que tem 19 anos atrás, que ele tentou matar uma ex-companheira dele. Depois de um tempo eu soube. No período que eu me internei, ela procurou minha família. Aí foi que ela contou para minha mãe e para os meus irmãos. Uma faca que ela passou quase 1 mês de barriga aberta também, lá nessa mesma unidade que me recebeu. Eu estou tentando levantar a minha vida agora, que eu até pensei que eu fosse voltar a trabalhar uns 13 meses atrás. Eu não fui, porque por causa de sequelas, passei 55 dias internada. Então a ideia é ter pessoas que dêem continuidade a esse trabalho, né? Formamos já 16 profissionais aqui dentro, que podem trabalhar em qualquer instituição. É muito gratificante esse aspecto, né, de que é possível contribuir, é possível quebrar esse ciclo. O grande resultado para nós é quando elas voltam e dizem, olha, eu superei isso aí, eu estou aqui, estou bem. Coisa de mulher guerreira, eu vejo assim. Somente depois que eu passei o que eu passei. E eu sei que eu sou forte. Eu estou vencendo ainda. Quando eu preciso de qualquer coisa, assim, que eu tenha dúvidas, eu corro onde ela. Silvia, me ajuda com isso. Aí ela chega e me bota lá em cima. Nós acabamos fazendo até mais do que estaria na nossa posição aqui, né? E por quê? É uma vida, né? Uma vida que precisa de ajuda.